caros irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Hoje eu quero fazer uma rápida meditação a respeito do Salmo 15. O Salmo 15, ele traz uma questão sobre como se caracteriza, qual é o caráter da pessoa que tem acesso ao santuário de Deus, ou seja, a pessoa que anda na presença de Deus e aquela pessoa que pode ser recebida na presença de Deus. Ou seja, ele descreve como vive, como se comporta um cidadão do céu. Isso nos aproxima muito lá das bem-aventuranças, de como Jesus nos ensina a viver neste mundo. E aqui tem uma visão aqui do Antigo Testamento, mas que carrega, de certa maneira, as mesmas características do que é trazido depois. Então eu vou fazer a leitura e comentando versículo a versículo. Então, Salmo 15. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Essa é a grande pergunta. Como é que a gente pode chegar nessa presença de Deus? Como é que podemos estar e ficar nessa presença de um Deus que é santo e que se propõe a andar conosco, homens pecadores? Então ele segue, versículo 2. Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. De novo, a verdade entrando aqui, como esse ponto fundamental, de andar e lidar com Deus. É uma verdade que nos leva a olhar para nós como somos de verdade, quem nós de fato somos, e em relação a Deus e quem Deus de fato é. Esse conhecimento mútuo da nossa realidade e a realidade de Deus nos leva a compreender essa verdade também do Evangelho. E aí ele segue as características então. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo e nem fala mal dos amigos. De novo, essa questão da difamação, de falar mal dos outros, ela não faz parte de uma característica de um servo de Deus, de alguém que anda na presença de Deus. A difamação, essa calúnia, esse hábito de retransmitir notícias sobre as pessoas e de retransmitir opiniões sobre as pessoas sem verificar a veracidade disso, caracteriza alguém que não anda na presença de Deus. Então, queridos, muito cuidado com o que vocês repassam no WhatsApp, nas mídias sociais, repassado sem verificar, porque no fim das contas, talvez o querido irmão seja caracterizado como alguém que não anda na presença de Deus. E nós não queremos nada disso. Então, cuidado com isso. E segue. Versículo 4. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Ou seja, nós nos comprometemos com as coisas, nos comprometemos com algo que vamos fazer. Nós dizemos que vamos cumprir determinada coisa na igreja, por exemplo, e depois nós não fazemos, nós estamos andando como esses que têm uma conduta reprovável, pessoas que não temem a Deus. Então, as promessas feitas, elas devem ser cumpridas. A palavra da verdade, lá do início, ela deve ser mantida. É o que Jesus diz, seja o vosso sim, sim e não, não. Isso não quer dizer que a mudança nas circunstâncias nos levem a ter que tomar novas atitudes, mas elas devem ser sempre marcadas pela firmeza de caráter e pela demonstração, olha, eu estou sempre comprometido e eu cumpro aquilo que eu faço. Versículo 5, o último. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. E aqui de novo entra a questão sempre da justiça que ele fala lá no início. A praticar a justiça. Praticar a justiça também significa não tirar proveito de quem está em situação difícil. A Bíblia é uma coisa impressionante, ela sempre proíbe, inclusive, a cobrança de juros. A cobrança de juros para pessoas em necessidade, quer dizer, quando você precisa de um empréstimo por necessidade, a Bíblia diz o seguinte, você não pode lucrar com a necessidade de outra pessoa, mesmo que o mundo inteiro pratique esse sistema, mesmo que todo mundo faça. Ele diz, o crente não pode lucrar com a necessidade do outro, ele deve emprestar sem juro.
E aí nós temos muita gente malandra que diz que a Bíblia afirma que não se deve emprestar, né? Então, o dinheiro é meu, eu não faço o que quiser com ele, eu não empresto, porque a Bíblia diz para não emprestar. Não é isso que ela diz. Ela diz que ao necessitado, você empresta sem lucro, porque você não tem a permissão de Deus de lucrar sobre a desgraça alheia. Né? E ele não aceita também suborno para mentir sobre o inocente. Quer dizer, em nenhuma situação, em nenhuma circunstância, você deve abandonar a justiça de Deus, você deve ser sempre reto para andar nessa presença de Deus. Então são vários, né, conselhos que ele traz, que às vezes parece que um não tem relação com o outro, mas eles tratam, né, do andar correto daquele que vive na presença de Deus, porque a presença de Deus ela não é uma experiência esotérica de um domingo em que eu me sinto todo arrepiado na presença de Deus, mas ela é uma relação que se realiza na concretude da vida, nas dificuldades do dia a dia e no relacionamento que temos com as outras pessoas.